Meus amigos, boa noite a todos. Temos hoje a alegria de ouvir o nosso amigo Rodrigo Cardoso, trabalhador da nossa casa, que atua em diversas frentes de serviço e colabora na divulgação da abençoada doutrina. Então é com muita alegria que nós vamos ouvir o nosso amigo. Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso amigo incondicional de nossas almas, nos abençoe e nos dê muita paz. Hoje nós vamos falar sobre uma lição de Emmanuel, no capítulo 170, intitulado A Língua. Mas antes de darmos início ao nosso comentário, nós queremos dizer que este livro, nos Estados Unidos, foi eleito o melhor livro de literatura cristã. É um livro para a nossa meditação diária, ao nos levantarmos pela manhã, ali compulsarmos algumas páginas que nos remete lições maravilhosas para a nossa reflexão. Se nós estudarmos esta obra, já valeu o nosso comentário. A respeito da língua, nós queremos dizer que nenhum agrupamento humano está livre da maledicência. Emmanuel, ele pinça um comentário do evangelista Tiago. E nós fizemos questão nesta noite de buscarmos no Evangelho de Tiago, no capítulo 3, no versículo 5 e 6. Emmanuel, ele pinça do versículo 6. Mas no versículo anterior, Tiago nos fala a respeito da língua com muita severidade. As dificuldades que ele enfrentou, não só ele, mas como todos os companheiros de Jesus. Muitas vezes entre eles haviam muitas intrigas, muitas competições, muitas disputas. Muitas vezes entre eles haviam muitas divergências de opiniões. Isso nós vamos constatar no livro Paulo e Estevão, essa divergência de opiniões. Cada um dando um parecer da interpretação do mestre. Mas aqui ele nos fala sobre a fala. E a fala realmente mal direcionada compromete a nossa existência. Através da fala, nós podemos construir. Através da fala, nós podemos criar. A língua, ofertada pela misericórdia divina, é um meio de nos comunicarmos com os outros. E através desta fala, Jesus nos consolou. Jesus nos mostrou de que forma nós deveríamos utilizar a nossa palavra. Ah, mas você está dizendo de Jesus, mas eu ainda não sou Jesus. Mas os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, apontam Jesus, na questão 625, como modelo e guia para a humanidade. Realmente ainda não somos o Cristo. Estamos muito longe de ser um espírito iluminado, um espírito perfeito, um espírito bom. Mas nós temos Jesus como modelo e guia para a humanidade, que nos ama, que nos quer bem, que nos quer felizes. Jesus deseja o nosso crescimento espiritual. Ele veio nos mostrar o caminho, ele veio nos mostrar a estrada, para que pudéssemos seguir o caminho e definirmos a nossa iluminação espiritual. Vejamos o que nos fala o Tiago. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama que pode incendiar uma grande floresta. A língua, ele nos mostra aí, que é um pequeno membro, mas que pode gloriar-se de grandes coisas. Quando a nossa língua é utilizada para o bem, para o progresso, conseguimos a nossa iluminação espiritual, de fato. Estamos, através da fala boa, em sintonia com os espíritos amigos. Então, aquele ditado popular, quando diz assim, quem tem boca vai a Roma, é uma verdadeira realidade. Porque através da fala, através da boa vontade, através daquele desejo de conseguir os nossos objetivos, a gente vai longe. Então, através da língua, a pessoa pode
gloriar-se, ela pode se engrandecer, ela pode alcançar muitos resultados positivos na sua vida. Mas em contrapartida nós vamos observar que ele compara também a língua como uma chama. Uma pequena chama que pode incendiar uma floresta. Uma pequena chama pode incendiar um bosque e acabar com aquele bosque que levou anos para se formar, para se transformar num bosque maravilhoso e lindo, apesar da nossa invigilância. Você vê, uma pequena chama, apesar da nossa invigilância, pode destruir tudo. Assim ele compara a língua. Mostra o lado positivo, que nós devemos usar a nossa língua, mas também mostra o lado negativo, comparando ela como uma pequena chama que pode incendiar uma floresta. No versículo 6, ele diz assim: também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendia o curso de nossa vida. Ele compara esse mundo de iniquidade às nossas imperfeições, às nossas mazelas. Por isso que começamos dizendo que nós não somos espíritos puros, espíritos perfeitos. Somos espíritos endividados, somos espíritos que temos várias mazelas, que muitas vezes, através dessas nossas iniquidades, nós usamos essa nossa fala para prejudicar, para denegrir, para fazer mal. E muitas vezes essa nossa fala é inflamada pelo inferno, pelos espíritos das trevas. Muitas vezes, assim como nós temos fofoqueiros encarnados, também temos fofoqueiros desencarnados. Também temos espíritos que se interessam pela discórdia, pela bagunça, pela baderna. E muitas vezes utilizam essa nossa má fala, que é inspirada pelos pensamentos dos espíritos inferiores, para criar uma discórdia em qualquer lugar que estivermos. Em qualquer agrupamento humano que estivermos, através da fala mal direcionada, nós vamos criar uma verdadeira discórdia. Dentro da casa espírita, nós contamos com uma proteção espiritual, é óbvio. Os benfeitores protegem o ambiente da casa espírita. Mas também nós encarnados precisamos fazer a nossa parte. Em qualquer agremiação religiosa tem um setor de proteção da misericórdia divina. Deus não desampara ninguém. Só que se a gente não fizer a nossa parte, os espíritos aproveitam essas brechas provocadas pela nossa invigilância e adentram a casa espírita. Muitas vezes pela nossa fala. Muitas vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente começa um assunto e não nos damos conta dessa invasão espiritual que pode ocorrer. Não nos damos conta do trabalho que é feito pela espiritualidade e, de repente, uma palavra mal conduzida pode levar o trabalho a se tornar um trabalho improdutivo. Então, muitas vezes, a gente não se dá conta da gravidade do mau uso da nossa língua, porque os espíritos estão aí de plantão, observando. Quando o apóstolo Paulo fala que nós estamos sendo observados por uma nuvem de testemunhas, ele se refere aos espíritos. Ele compara que essa língua mal direcionada é inflamada pelo inferno e pode prejudicar o curso de nossa existência. Emmanuel inicia dizendo assim: a língua também é um fogo. Ele utiliza a tradução de João Ferreira de Almeida, juntamente com Chico Xavier, capítulo 3, do versículo 6, referindo que a língua é um fogo. O fogo faz o quê? O fogo queima. Mas o fogo também tem o seu lado bom. Através do fogo, os homens primitivos se aqueciam, se alimentavam da alimentação crua, começaram a assar a sua alimentação, começaram a utilizar o fogo para a caça. E hoje a gente utiliza o fogo para cozinhar. Então o fogo tem uma boa utilidade, assim também como ele tem uma má utilidade. Depende de quem vai utilizar o fogo. Depende da pessoa que estará manejando o fogo. Depende desse mundo de iniquidade da qual o evangelista Tiago nos fala, que estará manipulando o fogo. Então a gente vê que ele usa essa conotação do fogo para nos chamar a atenção, para mostrar os malefícios que muitas vezes nós causamos
através da nossa fala. E ele inicia dizendo assim: a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago, em sua epístola aos companheiros. O significado de desídia é falta de preparo, desleixo. É aquela pessoa que não tem nenhuma força de vontade em modificar. Explica as amargas considerações de Tiago em suas epístolas aos companheiros. Então, quando a gente não se esforça, não procura se melhorar, está aí a explicação. E nós seremos responsabilizados, nós arcaremos com as consequências de nossa invigilância. Então, nesse sentido, a gente precisa mover dentro de nós um verdadeiro esforço. Quando iniciamos dizendo assim que nenhum agrupamento está livre da maledicência, a maledicência ela está presente, como nós vimos, num lugar que jamais deveria estar, nos templos religiosos, onde prega amor, benevolência, caridade, indulgência. Jamais deveria estar dentro de um templo religioso a questão da maledicência. Mas devido ao nosso comportamento, que não somos santos, que somos espíritos imperfeitos, muitas vezes, através da nossa invigilância, a gente acaba utilizando essa fala dentro de um templo religioso, onde não deveria ser usado. Porque a casa espírita é escola, a casa espírita é hospital, a casa espírita é oficina de trabalho. Então, quando Jesus fala assim, eu não vim para os sãos e sim para os doentes, Jesus se refere a todos nós que somos espíritos doentes, somos espíritos enfermos, somos espíritos endividados. Então, quando a gente vê essa problemática da língua, quando a gente vê a nossa postura como maledicente, porque uma grande parte da humanidade é maledicente. Quando a gente admite que a gente é uma pessoa maledicente, eu sei que eu sou uma pessoa maledicente, eu sei que eu deveria segurar a minha língua, eu sei que eu não deveria fazer aquilo, eu sei que eu estou prejudicando. A gente tem consciência do erro que está causando, mas não para de falar. A gente não perde a primeira oportunidade de enfatizar o erro do outro. Não é assim que acontece? Nossa, o Divaldinho está bem vestido, roupa perfeita, linda, maravilhosa. Ah, mas ele exagerou naquela camiseta. A gente sempre observa um lado negativo de uma pessoa. Muitas vezes ninguém está vendo o erro, mas a gente começa a falar, você viu fulano? Chegou atrasado no serviço. Fulano está meio cabisbaixo. Fulano está meio triste. O que será que está acontecendo? Ninguém está vendo isso. Mas a gente começa a mostrar para os outros o que os outros não estavam vendo, a imperfeição do nosso próximo, escondendo as nossas imperfeições. A característica do maledicente, como está no livro Fonte Viva, é aquela pessoa que exalta o lado negativo da criatura humana. Mas muitas vezes ele exalta esse lado negativo para esconder o seu lado negativo também. Para esconder o seu lado de inferioridade. Por isso que nós, muitas vezes, e somos assim, falamos com facilidade da vida do outro. Porque estamos empurrando a nossa sujeira para o debaixo do tapete. Enquanto estamos falando do outro, estamos escondendo a nossa sujeira, a nossa podridão, a nossa imperfeição. Mas a partir do momento que eu admito que eu sou uma pessoa maledicente, eu estou num processo de conscientização positiva. Eu sou uma pessoa consciente, eu preciso mudar, eu sou maledicente. Eu preciso controlar a minha fala, porque se eu continuar sendo maledicente, eu vou prejudicar a minha garganta e posso reencarnar numa próxima como mudo. Posso vir com dificuldade na fala, porque eu utilizei a minha língua para o mal, para envenenar, para enxovalhar, para criar discórdia. Então, eu posso retornar numa próxima existência com problemas na área da fala. Porque eu utilizei essa fala para o mal. Por isso que a gente vê a questão do evangelista exaltando a língua como um fogo, que é inflamada pelo inferno, que acaba conduzindo o curso de nossa existência para um lado ruim. Então a gente precisa se esforçar nesse sentido. Não é a gente pensar assim, mas fulano deveria estar na casa espírita hoje. Porque hoje ele não veio, a palestra serviria para ele. Ou seja, quando a gente age assim, a gente está fugindo. A gente não está admitindo a nossa imperfeição.
Então, a partir do momento que eu admito a minha imperfeição, eu sei que eu sou uma pessoa maledicente, que gosta de uma fofoca, que gosta de falar da vida do outro, eu estou consciente, eu sei do erro que eu estou causando. Eu sei das consequências da minha invigilância que eu vou ter que arcar mais para frente. Mas a partir do momento que eu não admito, eu posso estar em duas condições. Eu estou escondido ou estou iludido. A pessoa iludida é aquela pessoa que se acha a máxima, que se acha um espírito superior, que se acha uma pessoa iluminada. É a pessoa iludida. É aquela pessoa que faz para fora, mas não faz para dentro. É aquela pessoa que acha que pelo muito fazer vai ganhar o reino dos céus. E não é bem assim. A gente precisa fazer com amor, precisa fazer com humildade, precisa ter consciência dos erros, precisa ter compaixão do semelhante, porque a fofoca, segundo o Richard Simonetti, no livro Sermão da Montanha, é pior do que uma agressão física, porque ela fere a nossa dignidade. Ela pode levar a pessoa ao suicídio. Ela pode levar a pessoa à depressão. Ela pode levar a pessoa à desistência de sua existência, a perder aquela alegria de viver. Se você ficar criticando aquela pessoa, insistindo na crítica, o seu trabalho não é bom, você não vale nada, você tem que melhorar nisso, aquela pessoa vai ficar triste, vai ficar desanimada, vai ficar depressiva. Isso causa mal, porque é uma carga negativa que nós estamos emitindo para aquela pessoa que está ao nosso lado. Por isso que muitas relações dentro do lar acabam, minam, esgotam, porque a crítica é insistente. Ninguém vê qualidade, só vê imperfeição. Só vê imperfeição. Então a gente deveria, sim, utilizar, depois do mas, uma coisa positiva. Porque basta alguém dizer assim, vê o trabalho que ele está fazendo. Mas você não sabe o que ele fez. Nós somos assim. A pessoa vem, mostra uma qualidade, a gente rapidamente arruma um defeito. Então a gente tem Jesus como modelo e guia. E Jesus, certa ocasião, estava caminhando com os discípulos e todos reclamaram do mau cheiro do cão. E ele conseguiu, vejamos, o que é Jesus de Nazaré? O que nós seremos? Nós seremos espíritos perfeitos. Nós temos ele como modelo e guia. Ele conseguiu identificar naquele cão em decomposição uma qualidade. Que belos dentes tinha aquele cão. Então o maledicente, ele não vê qualidade, ele vê imperfeição, ele vê úlcera, ele vê ferida, ao invés de curá-la. Ele fica o tempo todo denigrindo a imagem do outro. Nada está bom, tudo está ruim. Agora, uma pessoa indulgente, ela vê qualidade. Por mais que ela consiga enxergar uma imperfeição daquela pessoa, ela evita de comentar. Ela evita de falar alguma coisa. Ela exalta sempre um lado positivo, que vai ajudar aquela pessoa a lidar com as suas dificuldades. Na questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, há culpa em estudar os defeitos alheios? E vejamos a resposta dos espíritos. Se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Então, quando a gente fica ali estudando defeitos alheios, a gente é errado em fazer isso? Se é com a intenção de criticar, sim, os espíritos dizem. Porque aí nós estaremos faltando com a caridade. Se a intenção é de proveito pessoal, a gente não comenta nada, mas vê aquela experiência do outro que não deu certo, que serve de lição para a nossa existência, isso pode ser útil, porque vai nos ajudar a corrigir os nossos defeitos. Agora, se a intenção é divulgar, se é falar, isso não ajuda, prejudica o nosso crescimento espiritual. Mas eles deixam bem claro, continuando, não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não pode fazer o mesmo ao vosso respeito. Então, antes da gente criticar uma imperfeição de alguém, estudar o defeito do outro minuciosamente, a gente tem que analisar o nosso defeito primeiro. Mas eu não tenho um defeito do outro, que é um defeito tão grande, mas nós temos pequenos defeitos. Às vezes, nós não achamos que são grandes defeitos, mas muitas vezes são defeitos que podem nos levar a escorregar nos grandes defeitos.
Joana de Ângeles fala assim, que muitas vezes aquele que nós estamos criticando, que está saindo do lamaçal com os pés sujos, muitas vezes ele está saindo do lamaçal e nós estamos prestes a entrar no lamaçal. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua, diz Emmanuel. Hecatombe significa massacres, chacinas. Então vejamos bem, o mau uso da língua tem gerado inúmeras guerras. A gente vê a questão do magnetismo da palavra. Homens que influenciaram povos, guerras intermináveis, muitas vezes em nome da religião. O mau uso disso pode gerar muitas hecatombes, muitos massacres, muitas confusões. Nós vemos isso nas redes sociais, às vezes. As pessoas vão lá, compartilha, dá um ok lá, vai lá compartilhando e não vê, não checa se aquilo realmente é verdade. E a gente sai, então, compartilhando uma avalanche de notícias que muitas vezes não pode ser verdadeira. Muitas vezes não é verdadeira. Se é positivo, muito bom, vai ajudar a gente, mas muitas vezes a gente tem que checar a fonte daquela informação. E a gente sai, muitas vezes, compartilhando sem saber o que está compartilhando. Então, isso pode gerar muitas confusões. A gente já viu torcidas se organizando através da má fala, do mau uso da língua, para matar outras pessoas. E assim a gente vê muitas e muitas coisas que ocorreram na história da humanidade devido ao mau uso da língua. Por isso que Jesus fala assim, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Ele está se referindo à nossa intimidade. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. Na questão 904 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, é culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Então é culpada aquela pessoa que sonda os males, que fica observando os males que acontecem na sociedade e sai desvendando? Aí os espíritos responderam, isso depende do sentido que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mau gosto do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal alheio. Então a gente tem um livre-arbítrio. O mal está aqui, não tem como eu não ver o mal. O mal está acontecendo à minha volta, não tem como. Jesus fala, o escândalo há de vir, mas ai daquele que provocar o escândalo. O mal está aqui, não tem como. Seria uma ilusão de nossa parte ver o bem em toda parte. O mal está, eu posso ver o mal. Mas sair revelando esse mal com a intenção de prejudicar, de jogar mais fogo na lenha, eu posso ser punido por essa atitude. Mas há uma situação muito interessante, que a gente também pode denunciar o mal. A gente vai lá, está acontecendo alguma coisa, o marido está sendo agressivo com a esposa, a gente está vendo aquela situação, a gente pode denunciar aquela coisa que está ocorrendo, porque a gente está vendo o que está ocorrendo, pode ocorrer uma situação difícil ali. Mas se a gente não fizer nada, nós seremos culpados pela nossa omissão. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os Espíritos falam da indulgência, que a indulgência é uma caridade, que o mal está em toda parte, só que a gente também tem que agir sempre com prudência, sempre conforme nos ensinos os benfeitores espirituais, com caridade, analisarmos. Se a intenção é para o estudo de si mesmo, nos ajuda muito. Agora, se for com a intenção de revelar e querer o mal daquele outro, isso prejudica o nosso crescimento espiritual. Ele comparando o Emmanuel, a língua ainda, e meditando ali em torno dos ensinamentos de Tiago, ele diz assim, ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém em sua potencialidade. Permanece sagrados recursos de criar, tanto como o leme de proporções reduzidas que foi instalado para conduzir. Então, a gente tem o nosso corpo dividido em 3 partes. Nós temos a cabeça, nós temos o tronco e os membros. Membros inferiores, membros superiores. A língua está posta ali. Veja a colocação de Emmanuel. Entre os membros, a língua está ali. Assim como o leme
é de conduzir o barco, é essa roda aqui que vai conduzir, onde o capitão vai realmente direcionar o barco da melhor forma possível, para a esquerda, para a direita, e assim vai conduzindo a embarcação. A língua tem recursos de criar, de produzir, e ele compara como o leme. De conduzir o quê? De conduzir a nossa existência para o bem. Então vejamos bem, através disso, nós começamos a entender que a partir do processo da fecundação, o nosso corpo físico começa o envelhecimento. Com o passar do tempo, as nossas pernas vão se fragilizando, a nossa visão já não é a mesma, a nossa audição já não é a mesma. Mas um músculo, que é a língua, um órgão, parece desafiar a lei de natureza. Vejamos bem, a gente tem dificuldade em andar, mas não para de falar. A gente tem dificuldade de se locomover, mas a língua continua trabalhando. Os espíritos dizem assim, que parece que é um órgão que não envelhece, continua trabalhando constantemente, dá muito trabalho. E é uma verdadeira realidade. Então, Emmanuel pega esse exemplo aqui para nos mostrar que, através dela, nós podemos fazer um bom direcionamento da nossa existência. Uma outra colocação, ele fala assim, a língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E é por isto mesmo que vemos-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Então a língua detém, segundo Emmanuel, a centelha divina. É algo maravilhoso que Deus nos deu para enriquecermos a nossa existência, mas a maioria de nós, muitas vezes, situamos ela nas situações mesquinhas, muitas vezes nas situações inferiores, subalternas, e utilizamos ela para criar sofrimento. E muitas pessoas sofrem com essa situação, a míngua de humildade e amor, devido ao mau direcionamento dessa nossa fala. Emmanuel também diz assim, nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, das conversações dos sentimentos inferiores. Muitas vezes, essa conversação dos sentimentos inferiores cria grandes tragédias na história da humanidade. Isso acontece na minha cidade, dentro da minha casa, no estado que eu moro, no país que eu estou vivendo, fora do país. E a gente vê aí esse sofrimento se alastrando devido à má fala. Algo que nós poderíamos realmente mudar o jeito de falar, de enxergar as coisas, mas que muitas vezes não fazemos. E isso cria muito sofrimento e muitos de nós sofremos com isso. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado seus irmãos. Reconhecemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. Então, nós usamos a língua para tudo isso, excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar, ferir desapiedadamente. Poucas vezes nós usamos a língua para consolar. Não é isso que acontece muitas vezes? Fulano, vamos comentar o evangelho. Ah, eu não tenho condições. Eu não sou capaz. Quem dera eu comentar o evangelho. Mas às vezes nós temos aquela disposição de falar. E falamos, enxovalhamos as pessoas, deprimimos as pessoas com a nossa fala, arrumamos uma facilidade em falar de coisas inferiores. Mas quando nós somos convidados a falar de algo superior, nós encontramos uma dificuldade muito grande nesse sentido. Não é verdade? E é assim que acontece, nós somos assim. Uma outra situação interessante, ele encerra dizendo assim, o discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo que interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? É uma colocação profunda. A gente chegar em casa daqui a pouco e pensar, meu Deus, eu usei a minha língua como Jesus utilizou a dele. É algo que a gente vai ficar devendo muito, porque ao levantar até ao dormir, a gente usa a língua muito para fazer as coisas erradas, falar das pessoas, pensar em coisas erradas, e a gente vai falando.
Essa colocação de Emmanuel é um convite à nossa reflexão. E a gente aqui, então, recorda a situação, só para finalizarmos, de Sócrates. O filósofo Sócrates nos ensina uma maneira muito interessante da gente controlar qualquer tipo de fofoca. Então, certa vez, o Sócrates estava lá, chegou um homem e disse assim: olha, Sócrates, eu tenho uma coisa muito grave para falar de um amigo seu. Antes que a pessoa abrisse a boca, a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? A gente quer agradar, a gente não quer desapontar ninguém, a gente não quer magoar ninguém. Então, a gente não faz isso, porque a pessoa vem com aquela fofoca pronta, a gente, eu não quero saber não. Sabe de uma coisa? Vamos deixar para lá, mas no fundo a gente quer saber o que está acontecendo. Mas Sócrates, ele fez diferente. Eu tenho uma coisa para falar de um amigo seu, é muito grave. Ele disse assim: olha, antes que você comece a falar, você passou pela parábola das 3 peneiras? O homem não entendeu nada, falou: mas o que é isso? Parábola das 3 peneiras? Sim. O que você vai me falar do meu amigo é verdade? Aí o homem ficou meio assim, desconcertado diante de Sócrates. Olha, Sócrates, verdade não é, mas eu ouvi dizer. Não é assim que a gente faz? Aí a pessoa pergunta: é verdade? Não, verdade eu não sei, mas eu ouvi dizer. Fulano falou. E a gente até acrescenta: mas Beltrano também falou, e a gente vai acrescentando. Aí ele falou assim: não, verdade não é, mas eu ouvi dizer. Aí Sócrates falou assim: olha, se não é verdade, vamos para a segunda peneira, que é da bondade. O que você está me trazendo nesse exato momento vai ser bom para mim? Ele olhou para Sócrates e falou assim: olha, realmente vou ficar te devendo. Bom não é não, a situação é complicada. Aí Sócrates parou, olhou para ele e disse assim: bom, se não é verdade, não é bom, pelo menos você passou pela peneira da utilidade. O que você tem para me falar vai ser útil para o meu enriquecimento, para o meu crescimento espiritual? Não vai ser bom, não. Então, meu amigo, deixemos o assunto de lado. Vamos nos preocupar com outras coisas. É uma maneira da gente combater a má fala. Só que muitas vezes a gente não combate, porque a gente quer agradar, a gente quer ter a amizade de todos, porque se a gente combater, a gente vai criar muitas inimizades, muitas confusões. Muitas vezes a gente não quer realmente combater aquilo, a gente quer saber, para depois sair reportando, falando o que aconteceu e tudo mais. Então, meus amigos, essa é uma mensagem de Emmanuel, no livro Pão Nosso, que nos ensina muito sobre a fala. Que nós podemos fazer da nossa fala uma fala boa, construtiva no dia a dia, ao começar o dia, observarmos as coisas boas, buscarmos as coisas boas, procurarmos sempre combater essas más imperfeições que habitam em nós. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.